E aí, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Vinícius, sou estudante de medicina do terceiro semestre da Universidade Federal do Mato Grosso, campus Sinop. Abordaremos nesse vídeo o tema de herança sexual, aquela herança genética relacionada aos genes dos cromossomos sexuais. É muito importante a gente lembrar que dentro das células dos seres humanos tem 46 cromossomos, os quais são divididos em 23 pares. Levando em conta os 46 cromossomos, metade deles foram doados pelo pai e a outra metade doado pela mãe. Ainda dentro dos 46 cromossomos, 44 deles são chamados cromossomos não sexuais, ou seja, eles não interferem na determinação do sexo do indivíduo. E esses podem ser chamados de cromossomos autossômicos. Já os outros dois cromossomos são chamados de cromossomos sexuais ou alossômicos, e esses são responsáveis pelas características sexuais dos seres humanos. Eles são divididos em cromossomos X e em cromossomos Y, igual esse que você está vendo aqui na tela. E as mulheres são representadas pelos cromossomos XX e os homens são representados pelos cromossomos XY. E agora uma perguntinha para vocês. Vocês sabem o que são cromossomos homólogos? Bom, cromossomos homólogos são os cromossomos iguais, do mesmo tamanho, que são oriundos do pai e da mãe, formando entre eles os pares. Dentro deles existe uma parte chamada gene. É a parte onde condiciona as características do indivíduo. Os genes podem ter variações dominantes e variações recessivas. Essas variações são chamadas de alelo. Acho que vocês já viram falar alguma vez na vida sobre os alelos. Os alelos são aquelas famosas letrinhas: azão, 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 azinho e azinho, azinho. Agora uma outra dúvida para vocês. Vocês acham que os cromossomos sexuais são cromossomos homólogos? Bom, a resposta é em partes. Os cromossomos sexuais, eles condicionam uma parte homóloga e a outra não homóloga. A parte não homóloga dos cromossomos sexuais não possuem alelos correspondentes. E essa característica nos permite garantir que teremos padrões de heranças sexuais distintas. Agora nós iremos abordar mais especificamente as heranças sexuais. Nós temos as heranças sexuais ligadas ao sexo e as heranças sexuais restritas ao sexo. A herança sexual ligada ao sexo, ela é dada pela parte não homóloga do cromossomo X. Assim, nós podemos ter um padrão de homens e mulheres condicionados à característica presente nessa parte não homóloga do cromossomo X. Já as heranças restritas ao sexo, elas são determinadas pelos cromossomos Y. E isso nos garante dizer certamente que somente os homens terão determinada doença ou características relacionadas a esse cromossomo. Agora eu vou mostrar para vocês dois exemplos. Um exemplo de herança sexual relacionada ao sexo e o outro exemplo de herança sexual restrita ao sexo. O primeiro exemplo que nós abordaremos é o daltonismo, que é uma doença recessiva caracterizada como herança genética ligada ao sexo, que impede com que as pessoas diferenciem alguns tons de cores. Sendo ela recessiva, ela necessariamente não pode conter um alelo dominante, o qual inativaria uma característica recessiva. O gene do daltonismo está presente no cromossomo X, na região não homóloga ao cromossomo Y, e isso faz com que a doença seja mais comum em homens, uma vez que os homens necessariamente precisam ter somente um alelo no cromossomo X, já as mulheres precisam ter o alelo nos dois cromossomos X. Pegando como base um casal onde que a mulher é XDzão, XDzinho,
e o homem não seja portador do gene recessivo do daltonismo, qual é a chance de um filho nascer com daltonismo? Para a gente responder essa pergunta, é muito importante a gente usar o quadro de Pinet. É um quadrinho que a gente divide os gametas masculinos e femininos conforme do casal e a gente faz o acasalamento deles. Ou seja, vamos colocar XDzão, 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 XDzinho, XDzão Y e XDzinho Y. Dentro dessas quatro possibilidades, temos dois homens e duas mulheres. Entre eles, um homem que será daltônico, que representa 25% das chances, uma mulher que será portadora do gene do daltonismo, mas não apresentará a doença, um homem não daltônico e uma mulher não portadora e nem daltônica, sendo assim 25% de chance para cada possibilidade apresentada no quadro. Sendo assim, podemos determinar com certeza que para uma mulher ter o daltonismo, ela precisa ser filha de pai daltônico e mãe daltônica, o que torna uma condição extremamente difícil. Como segundo exemplo, temos a hipertricose auricular, que também é uma doença recessiva, porém restrita ao cromossomo Y. Essa doença é caracterizada pelo crescimento exacerbado de pelos nas orelhas. Sendo uma doença restrita ao sexo, ela é necessariamente exclusiva ao sexo masculino, visto que somente o homem tem um cromossomo Y. Tendo como base um homem que tem hipertricose auricular, a chance dele ter um filho com hipertricose auricular também é de 100%, visto que para nascer um homem, a mulher ela manda para a prole um cromossomo X e o homem manda o cromossomo Y. Como o gene da hipertricose auricular está no cromossomo Y, isso faz com que 100% de chance de certeza o filho vai ter a doença também. E a única chance da doença não ser repassada às gerações futuras é que os casais tenham filhas mulheres.